Enquanto está no ar os Trilhos da Misericórdia, na apresentação de Silvano Rocha, que já está aqui nos estúdios, e você também pode acompanhar essa transmissão direto aí na rede social do nosso amigo, nosso missionário Silvano. Boa tarde, seja bem-vindo, Silvano. Boa tarde, amigos ouvintes da Centro Minas FM. Boa tarde, Nelson. Alegria estar novamente aqui com você, também com os nossos ouvintes, para poder rezar com você e por você que nos acompanha pelas ondas da Centro Minas FM, a rádio do seu coração. E para viver este momento junto com a gente, deixando aí o seu pedido de oração, você participa direto pelo WhatsApp com a sua mensagem de texto, enviando aí, a sua intenção, o seu pedido, no 9907-9420, e as suas intenções serão colocadas aqui no momento de oração junto do Silvano. Hoje o tema que nós vamos abordar é sobre qual conhecimento que nós temos buscado e que nós temos aprofundado. E para esse tema, uma pequena história, o verdadeiro sentido do conhecimento. Um professor muito culto e preparado, com vários doutorados, resolveu um certo dia passear. Alugou um pequeno barco para conhecer a paisagem em volta da cidade. Durante o caminho, estabeleceu uma orgulhosa conversa com o pescador. Você sabe ler e escrever? Não sei. Não, senhor, eu não sei. Respondeu com simplicidade o pescador. Com ar de superioridade, o professor disse: você perdeu metade de sua vida por não saber ler e escrever. Cabisbaixo, um pouco humilhado, o pescador continuou o percurso, mas o professor não parava de perguntar: você entende de negócios? Política? E o pobre pescador respondia: não, senhor, só entendo de peixe. Ironicamente, o professor diz: você perdeu mais uma parte de sua vida. Nesse momento, no meio do rio, uma pedra atinge o barco e o pescador perguntou: você sabe nadar? Não, respondeu o professor. Pois então o senhor perdeu a vida toda. O barco está afundando. Quantas vezes nos preocupamos em fazer cursos, ter conhecimentos, falar diversas línguas, estar sempre bem informados, mas esquecemos do essencial. Não adianta sabermos tanto e não sermos nada. Não te orgulhes da tua habilidade e do teu talento, porque tudo é graça de Deus. Hoje, no mundo que nós vivemos, muitas vezes nós preocupamos com um tipo de conhecimento. Nós temos na unidade da educação, da formação, que nós precisamos crescer na dimensão intelectual, moral e espiritual. Se a nossa formação não tiver nessa dimensão moral, espiritual e intelectual, nós seremos como aquele professor, aquele doutor. Ele sabia muito intelectualmente, mas às vezes nós não sabemos coisas práticas para a nossa vida, não buscamos valores. E até antes de aprofundar sobre esse tema, na palavra de Deus, na Bíblia, está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. E uma outra edição da Bíblia fala que meu povo se perde por falta de conhecimento. Numa outra tradução, ou melhor, numa outra edição de uma outra Bíblia, perecerá a tua pátria, perecerá meu povo por falta de conhecimento. Então, se eu não busco esse conhecimento, essa unidade de conhecimento, perece o povo, perece a pátria. Perece também a nossa família, perece a nossa vida.
E nós temos que buscar essa dimensão do conhecimento. Eu e você, para que sejamos homem perfeito, segundo a vontade de Deus. E a palavra vem nos dizer que o Senhor falando, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós temos que buscar essa unidade na formação, na educação moral, espiritual e intelectual. A educação moral, aprender e ensinar valores morais, estão entre as ações que promovem a humanização do homem, tanto no sentido moral, respondendo à pergunta, como devo viver? Quanto no sentido ético, em resposta à questão, que vida quero viver? Então, na dimensão moral, eu preciso responder a esta pergunta. Como devo viver? Que vida quero viver? Também na dimensão intelectual, a formação profissional, tantas outras coisas, o pensar. Na dimensão espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Mas já alguns grandes estudiosos, teólogos, o próprio Papa São João Paulo II, ele dizia que nós, o mundo, mas no caso nós, as pessoas, cada um de nós, estamos vivendo uma crise de identidade, sentido e de valores. Primeiro, a crise de identidade. Nós somos filhos de Deus. E para viver a nossa identidade, nós temos que ser homem e mulher segundo o coração de Deus. Essa é a nossa identidade. Assim como nós temos uma identidade aqui no mundo civil, todo mundo tem o RG, a carteira de identidade, nós também temos essa identidade. Nós nascemos com essa identidade de vivermos e sermos na maneira prática de viver, filhos de Deus, homem e mulher segundo o coração de Deus. Mas também temos uma crise de sentido da vida. E muitas vezes nós vivemos aquilo que nós sentimos. Eu senti vontade, eu fiz. Eu faço essa coisa porque eu senti vontade. Não. Nós nascemos para viver em comunhão com Deus. O sentido da nossa vida, nós nascemos por amor, nós nascemos para a eternidade. E com a graça de Deus, a eternidade com Ele. Mas nós nascemos para viver em comunhão com Deus. E nessa crise de sentido, nós vivemos também uma crise de fé. E ter fé, eu ter uma intimidade com Deus. Buscar o conhecimento de Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Eu também preciso crescer na dimensão dos valores. Hoje tem se trocado a dimensão dos valores. Hoje se diz, o mal hoje se diz que é o bem. O mundo, as pessoas estão invertendo as coisas, que hoje o que é bom, que seria um valor, se diz ruim. O que é mal, nós dizemos que é bom. E por causa da inversão desses valores, aí vai se perdendo a justiça, a honestidade, o respeito. E aí vira uma desordem, uma bagunça, podemos assim dizer, tanto na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Também vivemos crise, por causa dessa dimensão de valores, uma crise de autoridade. Aí os filhos já não querem obedecer os pais, já não têm uma disciplina, uma hierarquia. E é preciso, meu irmão, eu e você, nós buscarmos viver nessa dimensão. Eu e você precisamos crescer de maneira espiritual, buscar fazer a vontade de Deus. É preciso crescer na dimensão moral, na dimensão das virtudes. Eu preciso buscar na dimensão das virtudes, ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que promove o bem, que promove a paz.
E é lógico que eu preciso também crescer na dimensão intelectual. Mas na dimensão intelectual, no pensar, no agir, quando eu uso todos esses recursos, essa graça para fazer a vontade de Deus, como que eu cresço? Quanta graça que Deus realiza na minha vida, na sua vida. Mas hoje nós vivemos um mundo que temos muitas informações, e informações demais, e pouca formação. Muita informação não significa que nós temos formação. Às vezes nós temos um amontoado de coisas, mas não sabemos fazer nada. Então eu preciso ter essa perspectiva. Eu preciso crescer nessas dimensões. Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que eu estou vivendo esse meu crescimento, essa minha formação espiritual? Eu tenho buscado? Não tenho buscado? Como que eu estou? Porque se você crescer só em uma área, a outra vai ficar atrofiada. E você não vai ter essa dimensão completa. Se eu tenho tantos doutorados, mas não sei pensar, sei julgar, agir, mas não cresço na moral, nas virtudes, não busco a honestidade, não busco a justiça, o respeito, tantos outros valores, essa dimensão vai ficar atrofiada. Mas se eu também, o dom que Deus me deu, cada um de nós temos um talento. Por exemplo, eu estou aqui com meu amigo Nelson, o talento que Deus deu para ele, para a arte, mas ele é preciso exercitar, ele precisou ter uma formação, ele precisa a cada dia buscar melhorar esse ponto. Mas com essa arte, com esse talento que Deus deu, busca na dimensão intelectual, e aí ele aplica isso para que possa dar frutos com a questão moral, com a questão também espiritual. Mas é assim, nós temos que buscar todas essas três dimensões. Aí sim nós vamos dar frutos. Aquilo que Jesus falou. A árvore se conhece pelos frutos. Então hoje eu quero rezar por você e para você, porque tem muitas pessoas que têm até pedido oração na questão profissional. Que bom, é louvável, precisa. Mas nós não podemos só querer crescer só na dimensão profissional e na dimensão de outros valores. O que adianta uma pessoa, ela faz todos os cursos, ela é muito estudada, mas ela não é uma pessoa justa na hora do trabalho? Ali não vai ter jeito de trabalhar. Se tem um cargo que ela tem ali envolvido, por exemplo, com dinheiro constante, mas ela não é uma pessoa honesta. Então é preciso eu crescer nessas dimensões. Também, no momento de dificuldade, se é uma pessoa que não busca essa intimidade com Deus, vai vir os problemas e aí não vai conseguir superar. Não vai conseguir se relacionar, não vai conseguir perdoar, porque tem nas dimensões do relacionamento só com a graça de Deus. Só Deus pode nos ajudar. Eu quero que Deus possa hoje tocar no seu coração, pedindo a graça dele, para abrir a sua mente, também o seu coração, tocar em sua memória, em sua inteligência, em sua vontade, para que a vontade de Deus possa se realizar por completo. Que você seja pleno da graça de Deus. Nós temos pedido de oração, Nelson? Hoje colocamos em pedido de oração todos os ouvintes que no silêncio do coração ainda não manifestaram aqui no WhatsApp, mas trazem agora, nesse instante, onde iniciaremos a oração, o seu pedido. Como a Silvana também disse, por todos os enfermos, acalmados, pelos sonhos de cada coração, que sejam apresentados a Deus, que esses projetos frutifiquem a partir da própria vontade de Deus para cada um de nós. Amém. Então você que está ouvindo agora, acompanhando ao vivo, você que está ouvindo agora na gravação,
Coloque-se agora na presença de Deus. Feche os seus olhos. Você agora pode pedir a graça de Deus. Se você está vivendo essa dimensão, quantas pessoas, e eu ouço, até mesmo familiares, pessoas próximas, mas também pessoas distantes, que dizem que a vida está sem sentido, que não consegue sair de casa, que não consegue... Parece que acabou, a vida está sem sentido. Quanta situação que a pessoa vem falar, não adianta mais, não adianta estudar, não adianta fazer isso, não adianta ser justo, eu agi desse jeito e não deu certo. Meu irmão, minha irmã, procure sempre fazer a vontade de Deus. Cresça, busque a Deus crescer na dimensão espiritual, busque formação. Leia a palavra de Deus, bons livros, histórias dos santos, catecismo da Igreja Católica. Reze. Porque se nós perseverarmos, se nós buscarmos essa formação, ao tempo de Deus, ao seu tempo, a recompensa virá, a graça virá. Por causa de injustiças que você foi acometido, não deixe que isso possa abalar você e você mudar de posição. Continue. Ao seu tempo você vai colher. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas também busque formação profissional, uma análise crítica. Busque saber, uma análise crítica é o que? É você buscar a verdade. Busque a verdade naquela formação que você está fazendo, ser o melhor naquilo que você faz, contando com a graça de Deus. Eu quero pedir a Jesus hoje, pedir pelo seu preciosíssimo sangue, se você está paralisado em alguma dessas áreas, se você foi ferido, magoado, se você, por algum motivo, já desistiu da sua formação, vocação profissional, desistiu de buscar essa dimensão com o Senhor porque você foi ferido por alguém, na igreja, em alguma situação, se você também foi injustiçado na questão moral, na questão da justiça, da honestidade, do respeito, que o Senhor possa tocar você. E em nome de Jesus, eu invoco sobre nós, sobre os que aqui estão, os que estão rezando e ouvindo agora, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nos purifique de todo o pecado e nos proteja contra toda a influência do maligno. Submetemos a nossa mente ao domínio da mente de Cristo. Submetemos todo o nosso corpo ao total controle do Espírito Santo. Submetemos a nossa vida aos planos do Pai. A nossa defesa é o sangue de Jesus. A nossa proteção é o sangue de Jesus. A nossa cura é o sangue de Jesus. A nossa fortaleza é o sangue de Jesus. A nossa vitória é o sangue de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Uma ótima tarde, uma ótima semana. Que Deus abençoe você também, Nelson. Amém. Muito obrigado, Silvano. Você e a sua família também. Eu que agradeço. Com Deus. Até semana que vem. Se Deus quiser.